Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Boa noite a todos. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Opa, amém. Som. Glória a Deus. É muito bom estar aqui com os irmãos mais uma vez. Com o pastor Luciano. Aleluia. Pastor Mauro. Missionária Cara. Pastora Juliana. Essa dupla de casais abençoados, amém? Que Deus estabeleceu aqui nessa igreja para abençoar o povo deste bairro, amém? O pastor Luciano eu já conheço há muitos anos, e tive o prazer de conhecer o pastor Mauro semana passada. Já conhecia ele, como eu disse a ele, pela internet, pelo trabalho que ele fez lá no Japão pregando a palavra. Eu conhecia, como diz Jó, né? Só conhecia de ouvir falar. Mas aí eu conheci semana passada uma bênção, esse casal também abençoado. Pastora Juliana também, esposa do pastor Luciano, uma grande bênção no amor de Deus. Todos vocês são uma bênção, amém? Muito feliz por estar aqui com os irmãos mais uma vez nessa noite, em nome de Jesus. Queridos irmãos, eu quero primeiramente agradecer ao pastor Luciano por essa oportunidade de estar aqui pregando a palavra do Senhor. E eu quero esta noite ler com os irmãos uma palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo de número 17. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Lucas, capítulo de número 17. Algumas coisas que o pastor Luciano falou durante o louvor serão coisas que eu também vou falar durante a palavra, por coincidência, porque a palavra sempre ela trabalha numa concordância, não é? E hoje nós vamos falar de um dos assuntos que eu mais amo pregar, mais amo falar, que é a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja. Glória a Deus, eu amo pregar sobre esse assunto, eu amo falar sobre esse assunto tremendo e maravilhoso. Nós vamos ficar a nossa meditação em Lucas capítulo 17. Só que, irmãos, o meu método de pregar é lendo vários versículos. Então, se você tem um marcador de página, marcador de Bíblia, caneta, alguma coisa, você vai deixar em Lucas 17, que nós vamos ler outros versículos, depois nós voltamos para Lucas de novo, assim até o final da minha participação essa noite, amém? Vamos ler Lucas capítulo 17, a partir do versículo 22, até o versículo 37, amém? Diz assim a palavra do Senhor, Lucas capítulo 17, versículo de número 22. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão: ei-no aqui, ou ei-no ali, não vades, nem o sigais. Porque como o relâmpago que faiscando desde uma parte do céu resplandece até a outra parte do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de se manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça para tomá-las. E da mesma sorte, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas moendo.
uma será tomada, a outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. E respondendo disseram-lhe: onde, Senhor? E ele lhes disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Senhor Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade nesta noite. Eu peço, meu Deus, que nesses minutos o Senhor continue a falar conosco, abrindo o nosso entendimento para receber a Tua palavra. Assim, meu Deus, como o Senhor usou o Teu servo no louvor para falar com a Tua igreja, e nós, quando entregamos a Ti o louvor, o Senhor estava nos ouvindo. Agora, meu Deus, ao ouvir a Tua palavra, nós queremos ouvir a Tua voz. Senhor, abençoa cada família, cada lar, cada um que está ouvindo esta palavra, porque eu tenho certeza que o Senhor há de falar conosco mais uma vez essa noite, como o Senhor tem falado todos os dias desde que essa igreja foi inaugurada. Abençoa cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém? Irmãos, esta noite eu quero trazer aqui uma palavra séria. Toda palavra é séria, amém? Mas eu quero trazer aqui uma palavra de alerta. Uma palavra que tem que deixar uma interrogação na sua mente. É a palavra que eu quero deixar de interrogação, mas não é uma interrogação para ficar com dúvida. É uma interrogação no sentido de: será que eu estou preparado? Será que a minha vida está reta com Deus? Será que eu estou caminhando no centro da vontade de Deus? Será que eu estou fazendo as coisas certinho? Irmãos, igreja, eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu sou uma pessoa que não julgo ninguém. Eu quero que Deus abençoe todo mundo, amém? Se dependesse da minha vontade, todo mundo ia ser salvo, mas a gente sabe que não é assim. Então a minha palavra essa noite não é uma palavra de julgamento, é para deixar uma pergunta: será que realmente as pessoas estão preparadas para a volta de Jesus? Será que as pessoas realmente estão preparadas para o dia que o Senhor voltar? Eu estava hoje andando lá na Praça da República, e ao passar na Praça da República, assim como quase toda parte do centro de São Paulo, nós sempre encontramos pessoas infelizmente perdidas, presas em vício. E eu andando, eu observava aquelas pessoas, eu fiquei com um olhar triste, meus irmãos. Eu não fiquei com um olhar de julgamento, eu fiquei com um olhar triste, por pensar que são pessoas que necessitam da graça de Deus como nós necessitamos, necessitam da palavra de Jesus como nós necessitamos, necessitam estar numa igreja como nós estamos na igreja aqui esta noite, e essas pessoas estão longe de Jesus, longe da igreja, longe do caminho do céu. E qual é o destino de uma pessoa que está longe da igreja, longe dos caminhos do Senhor, longe do caminho do céu? A gente sabe que é a perdição. Eu sei que a palavra é dirigida pelo Espírito Santo e eu estou seguindo a vontade do Espírito Santo. Mas se eu mudar um pouquinho aqui a mensagem, é porque Deus assim está me orientando. E eu quero mudar alguns textos que eu ia ler, que eu já estou sentindo a inspiração de Deus para falar eles, já que eu entrei nesse assunto. Mas eu gostaria, o pastor Mauro, com essa voz de trovão, leia para nós, pastor, por favor, o livro de Salmo, capítulo de número 9, e o versículo de número 17. Salmo capítulo 9, versículo de número 17, depois nós voltamos a Lucas. E eu vou pedir para o pastor Luciano, depois, ler para nós, Malaquias capítulo 3, versículo 18. O pastor Mauro, ele vai ler Salmo capítulo 9, versículo 17, e depois o pastor Luciano vai ler para nós Malaquias capítulo 3, versículo 18. Eu só vou pedir um favor para os pastores, eu sei que não pode gritar, para desvir tudo, mas para ler um pouquinho alto, para os irmãos que estão nos assistindo também ouvir a voz dos pastores. Amém? Pastor Mauro, leia para nós, por favor, Salmo capítulo 9, versículo de número 17. Glória a Deus. Voltem os ímpios para o inferno, todos os povos que esquecem de Deus. Amém. Esse texto está dizendo o quê? Na tradução do pastor Mauro é: voltem para o inferno os que se esquecem de Deus. Voltem os ímpios. Voltem os ímpios, isso, desculpa, pastor. Voltem os ímpios. Quer dizer, vão para o inferno. Por quê? Porque se esquecem de Deus, não querem Deus. Eu sei que na maioria das Bíblias
Eu não sei qual é a tradução que o pastor Mauro está usando. Eu estou usando Almeida Corrigida Fiel. O pastor Mauro. Hoje vou usar King James. King James, né? É uma das melhores traduções. Das melhores traduções em português. Na versão Almeida Revista e Corrigida, está escrito assim: os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Logo que na tradução King James que o pastor Mauro leu, está escrito: voltem os ímpios para o inferno, né? E todos os povos que se esquecem de Deus. É mais até afirmativo. Está dizendo o quê? O ímpio e as pessoas que se esquecem de Deus, o destino deles, se não se encontrarem com Jesus, infelizmente será o inferno. Aí você pode dizer: mas quem são os ímpios? Quem é o ímpio? O pastor Luciano vai nos esclarecer essa dúvida, lendo para nós Malaquias capítulo 3 e versículo 18. Leia para nós, homem de Deus. Aleluia. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Glória a Deus. Então vereis a diferença. Malaquias está explicando entre o que serve, entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Justo, o que serve a Deus. Ímpio, o que não serve a Deus. O ímpio que não serve a Deus, esse está destinado o quê? Ao inferno. Mas não vai ao inferno porque Deus é mau e porque Deus quer jogá-lo aí. O propósito de Jesus é salvar a todos, é resgatar a todos, é impedir que as pessoas vão ao inferno, que as pessoas caiam no inferno, sabendo que o inferno é um lugar eterno, que uma vez que você está lá, não há como sair, não existe possibilidade nenhuma de sair. E nós, a igreja, eu falo nós de todas as igrejas do Brasil, muitas vezes nós erramos uma expressão que nós falamos assim: vamos pregar a palavra, e nós vamos tirar os ímpios do inferno. Aí usa a palavra saquear, né? Nós vamos saquear o inferno e tirar as almas de lá. É impossível, meus irmãos. Uma vez que uma pessoa caiu no inferno, ela está destinada à perdição eterna. Não há possibilidade da pessoa sair do inferno. Da mesma forma que uma vez que a pessoa ela entrou no paraíso eterno, onde estão salvos, aonde estão as pessoas que morreram em Cristo, também não virão de lá. Assim é o destino do homem. O homem tem o seu destino eterno, ou para o inferno, ou para a salvação eterna. Nós estamos na igreja hoje, meus irmãos, porque nós estamos caminhando em direção ao céu, em direção à vida eterna. Nós estamos lutando pela vida eterna. O pastor Luciano, com muita propriedade e sabedoria, ele falou algo aqui, que muitas vezes nós ficamos tristes. Nós somos seres humanos, nós ficamos às vezes chateados, às vezes ficamos com raiva, nós temos sentimentos humanos. Não é porque nós somos cristãos que nós somos robô, que nós não ficamos tristes, chateados, com raiva. O que acontece, irmãos, que o crente, o cristão, ele não é dominado por esses sentimentos que vão levar a ele à perdição eterna. Podemos ficar chateados hoje, tristes hoje, com uma opressão, mas isso passa, porque a Bíblia diz no livro de 2 Pedro que lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque tem cuidado de vós. Quando nós pegamos o nosso problema e colocamos na mão de Deus, na mão do Senhor, Ele vai cuidar de cada um de nós. Eu sou uma pessoa, eu falei isso numa outra pregação outro dia, vou repetir aqui para os irmãos, que eu sou uma pessoa que eu admiro algumas pessoas da história. E um dos que eu mais admiro, que eu tenho até camiseta dele, tenho até 3 camisetas dele, ou 4, não lembro agora, foi o pastor Martin Luther King. Porque ele era um homem de Deus. Para quem não sabe, o pastor Martin Luther King não foi só aquele que liderou o movimento contra o racismo nos Estados Unidos. Martin Luther King, ele era um pastor, ele era um homem de Deus. Ele era pastor da Igreja Batista lá nos Estados Unidos. E ele disse uma frase assim: tudo que eu tinha em minhas mãos eu perdi, mas tudo que eu coloquei nas mãos de Deus eu tenho até hoje. Porque quando nós colocamos tudo na mão de Deus, deixamos na mão de Deus, Deus ele cuida de cada um de nós. Você veio para a igreja aqui esta noite, não é porque você é religioso ou religiosa. Religião já ficou para trás, religião faz parte do nosso passado.
Nós viemos aqui, meus irmãos, porque nós amamos louvar a Deus, nós amamos ter compromisso com Deus, nós amamos ter compromisso com a palavra. Nós ouvimos a palavra do pastor, a palavra da pastora, a palavra de quem ocupa esse santo altar, porque esta palavra vai gerar em nós fé, vai gerar em nós vida, vai gerar em nós esperança. E quantas vezes entramos na igreja com o coração triste e chateado, e quando nós ouvimos a palavra, voltamos com a cabeça lá nas nuvens, livres, aliviados. Irmãos, na igreja Jesus cura, na igreja Jesus liberta, na igreja Jesus transforma, na igreja Jesus faz a obra. Por quê? Porque é na casa de Deus que Deus estabelece o seu poder. Aleluia. Mas eu não quero fugir do meu foco da palavra, eu quero ficar no livro de Lucas 17. Aleluia. Vamos voltar em Lucas 17 agora. Eu não vou encher linguiça, meus irmãos, porque eu sei do horário, então eu não vou extrapolar o horário. Se não der tempo de eu ler essa palavra toda, eu deixo para uma próxima oportunidade, quando o pastor Luciano conceder uma continuação, se eu ainda estiver aqui em São Paulo, né? Lucas capítulo 17, vamos ao versículo 22. E agora nós vamos começar a estudar mais esse texto. Versículo 22. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão: ei-lo aqui, ou ei-lo ali, não vades e nem o sigais. O versículo 22 e o versículo 23, ele dá uma ênfase em que haverá dias em que as pessoas vão querer buscar a Deus, vão querer ouvir a Deus, vão querer receber a palavra de Deus, vão querer saber das coisas de Deus, e não haverá mais oportunidade. Por quê? Porque chegará um dia, eu estou esperando por esse dia, e os irmãos também. Haverá o dia em que Jesus vai buscar a igreja, e quando Ele buscar a igreja que somos nós, pessoas, subiremos. A igreja física, que é esse belo templo, que tem esse belo leão, que atrás, como eu gosto desse leão aqui, que tem essa linda igreja, a igreja física, ela vai ficar. E se Jesus voltar num dia que a igreja estiver aberta, o que vai acontecer? Haverão pessoas que nunca pisaram o pé na igreja, que elas vão estar na igreja nesse dia, vão querer buscar o pastor, vão querer buscar uma ajuda, vão querer buscar uma orientação, porque não está entendendo, porque pessoas desapareceram, pessoas sumiram, e vai chegar aqui, não vai ter o pastor Luciano, não vai ter a pastora Juliana, não vai ter o pastor Mauro, não vai ter a missionária Carla, não vai ter os irmãos, não vai ter eu. Por quê? Porque nós já estamos com o Senhor lá na eternidade, já estaremos com o Senhor lá. Eu quero dizer, meus irmãos, que a Bíblia é verdadeira. Ouça o que diz a palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo de número 55. Abra a Bíblia esta noite. Se você quiser anotar, anote. Se você quiser escrever na sua Bíblia, escreva. Isaías capítulo 55. Primeiro versículo que eu vou ler esta noite. Legal que esse reloginho aqui é até cronômetro, né? Eu vou até cronometrar minha palavra aqui. Isaías capítulo 55. Eu vou ler um versículo muito conhecido dos irmãos, amém? Isaías capítulo de número 55. Glória a Deus. Está pertinho de Salmos. Depois do livro de Salmos. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 55. Mas deixe marcado Lucas, que nós vamos voltar lá, amém? Glória a Deus. Capítulo 55. Eu tenho paciência, tá, irmãos? Eu espero que os irmãos encontrarem, tá? Isaías capítulo, porque o meu objetivo aqui é que os irmãos esta noite, como todos os cultos dessa igreja, aprendam a Bíblia, a palavra de Deus, amém? Amém. Glória a Deus, eu tenho paciência, tá? Versículo 6 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E lá no livro de Lucas disse: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, não vereis. E dirão: ei-lo aqui, ei-lo ali, não vales nem os sigais. O dia de buscar a Deus é hoje.
A oportunidade de se arrepender é agora. A oportunidade de dizer: Senhor, perdoe meus pecados, perdoe a minha vida. Eu quero dar a tua presença, eu não quero mais fazer coisas erradas. Eu não quero mais desobedecer o Senhor. Eu não quero mais desobedecer a palavra. Eu quero dizer aos irmãos, eu quero dizer a todos que esta noite ouvem a palavra de Deus, que existe ainda um tempo de se arrepender. Ainda existe um tempo de acertar a vida. Ainda existe um tempo de se consertar. Ainda existe um tempo de falar: Deus, eu tenho errado, eu tenho falhado contigo, mas eu quero a partir de hoje andar realmente na tua presença, realmente obedecer a tua palavra, porque eu quero ir para o céu, eu quero estar aonde o Senhor está. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. A Bíblia vai dizer no versículo 24, no livro de São Lucas, me desculpe, no versículo 24 do capítulo 17, onde nós estamos lendo. Capítulo 17, versículo 24 diz assim: porque como o relâmpago que faiscando desde uma parte do céu resplandece até a outra parte do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. A Bíblia está dizendo que Jesus ele vai voltar para buscar a sua igreja. Quando ele fala que assim como o relâmpago aparece de um ponto e se estende a outro, e todo mundo aqui já viu o relâmpago. O relâmpago ele aparece no céu e aquele raio ele corta uma distância muito grande. Vejam o que a Bíblia diz, meus irmãos, no Novo Testamento ainda, em 1 Tessalonicenses capítulo de número 4. 1 Tessalonicenses capítulo de número 4. Depois que você passa 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, aí chega em Tessalonicenses, está do lado de 1 Timóteo. Tessalonicenses está entre Colossenses, antes de Filipenses. Então quando você chegou no Censes, você já chega no livro de Tessalonicenses. Glória a Deus. Nós vamos ler capítulo de número 4. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo de número 4. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A partir do versículo 13. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Diz assim a palavra: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. O versículo 24 de Lucas capítulo 17 está trazendo uma luz para falar do arrebatamento da igreja. O momento que nós estamos esperando. Todo dia quando nós estamos assistindo um noticiário, um jornal, quando nós estamos na internet buscando notícias, cada notícia que nós estamos assistindo é cumprimento da palavra. O aumento da violência é cumprimento da palavra. O aumento das doenças é o cumprimento da palavra. O avanço do mar, nos seus maremotos, cumprimento da palavra. Vulcões, erupções vulcânicas, destruição, pais matando filhos, filhos matando pais, violência. Tudo o que está acontecendo no mundo hoje são profecias aos nossos olhos. Tudo, irmãos, está apresentando sinais da volta de Jesus. Embora a Bíblia não dá autoridade nenhuma para ninguém marcar a data de quando ele vai vir. Se aparecer alguém marcando, Jesus vai voltar em tal ano, em tal data Jesus vai voltar, isso é mentira, isso é um falso pregador. A Bíblia não dá autoridade para ninguém falar quando Jesus vai voltar.
não existe um versículo na Bíblia que me dá autoridade para dizer a data do arrebatamento da igreja. O que a Bíblia me dá a entender, que nos mostra a compreender, são os sinais. E Jesus um dia, quando ele estava pregando, ele disse, assim como as pessoas elas olham para o céu e falam, olha, vai vir chuva porque as nuvens estão se formando, assim será o dia da vinda do Filho do Homem. Eu lembro que quando eu preguei aqui a primeira vez, foi num dia muito frio. Era um dia muito frio, estava muito frio, na quinta-feira retrasada que eu estive aqui, muito frio. Hoje já está calor demais, até os ventiladores estão ligados. A gente sabe que em São Paulo você pode sair de dia no sol, mas sempre o seu guarda-chuva tem que estar na sua mochila, na sua bolsa, porque o tempo pode virar. Quando você olha para as nuvens e você vê as nuvens começando a se escurecer, você sabe, a chuva ela vai vir, a chuva ela vai cair. Então Jesus ele fala que quando nós começássemos a observar os sinais da volta de Jesus, pelos sinais nós saberíamos que iria vir, mas não sabemos a data. Mas os sinais é um prelúdio para nós estarmos preparados. Ele está vindo, se prepare. Ele está vindo, conserte a vida. Ele está vindo, esteja firme com o Senhor. Ele está vindo, a qualquer momento ele vem buscar a sua igreja. Por mim, se fosse vontade minha, ele poderia voltar esta noite, ele poderia voltar agora, ele poderia voltar hoje, meus irmãos, porque este mundo e esta vida só nos causam tristeza, decepções e frustrações. É claro que a vida é maravilhosa e a nossa vida é uma bênção, amém? Diga-se comigo, a minha vida é uma bênção. A minha vida é uma bênção. A nossa vida é uma bênção. Mas eu falo quando a gente olha para fora da nossa vida, que a gente observa este mundo de dor, esse mundo de sofrimento, esse mundo triste, aí nós ficamos chateados, vendo a injustiça deste mundo. É por isso que nós queremos ir para o céu, para sair dessa injustiça, para sair deste mundo mau, para sair deste mundo cruel, e irmos para um lugar maravilhoso, aonde não há morte, não há dor, não há sofrimento, e aonde estaremos para sempre, vendo Jesus face a face como Ele é, ouvindo a sua voz, ouvindo a sua palavra e adorando Ele, dizendo: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nós te adoramos e nós te adoramos. Glória a Deus. Estaremos preparados para quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja. É o que nos diz o versículo de número 24. O versículo de número 25 diz assim a palavra, versículo 25 de Lucas 17: Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. O que está dizendo esse versículo? Jesus, ele foi reprovado e ele foi rejeitado pelas pessoas. Vamos abrir a Bíblia, meus irmãos, no livro de João, capítulo de número 1. Evangelho de João, capítulo de número 1, esta noite. Nós vamos ler Evangelho de João, capítulo de número 1. Glória a Deus. João, capítulo de número 1. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. João, capítulo 1. Jesus, ele foi rejeitado, meus queridos. O que Lucas está dizendo é que as pessoas rejeitaram Jesus, desprezaram Jesus. Por isso, irmãos, que nós não devemos ficar tristes quando as pessoas não querem ouvir a nossa palavra. Quando convidamos alguém para vir para a igreja e a pessoa não quer vir para a igreja. Quando nós apresentamos Jesus e a pessoa fecha o coração. Eu nunca esqueço uma vez que eu fui entregar um folhetinho para uma pessoa, uma autoridade, não vou dizer que tipo de autoridade era. E quando eu fui entregar o folheto para aquela pessoa, a pessoa simplesmente me disse de uma forma muito grosseira e estúpida. Eu cheguei com toda a educação do mundo e falei: o senhor gostaria de aceitar o folhetim da palavra de Deus? E ele deu um grito de mim: não! De uma forma bem arrogante, que eu fiquei até assustado. Negou a oportunidade de receber a palavra. Eu não sei se você sabe, mas só a título de curiosidade, é claro, porque na pregação a gente sempre aprende alguma coisa nova, né? Nós estamos usando a Bíblia e o Brasil usa, a maioria da tradução, Almeida Revista e Corrigida. Quando a gente fala de Almeida, é que o tradutor da Bíblia foi João Ferreira de Almeida. O João Ferreira de Almeida, você sabe como ele aceitou Jesus e se converteu? Ele era um padre. E uma vez alguém entregou para ele um folhetinho, um folheto evangelístico, que no folheto dizia:
qual a diferença do cristianismo. Ele pegou aquele folheto e começou a ler. E ele entendeu naquela mensagem que ele precisava reconhecer Jesus como Salvador, mesmo ele estando em outra religião. E aí o que acontece? Ele deixa o catolicismo, ele se converte à fé evangélica, e alguns anos depois, Deus toca no coração dele para traduzir a Bíblia para o idioma português. E ele começou a traduzir a Bíblia, moral da história, para resumir que a história é muito longa. A tradução que nós carregamos hoje vem de um homem que se converteu por um folhetinho, por um folheto da palavra de Deus. Então por isso, irmãos, que eu fico com raiva quando eu vejo às vezes um crente, me desculpe a minha expressão, um crente trouxa, que fica criticando quem está entregando folhetinho na rua. Eu já vi muito falar isso. Muito pastor sabe tudo dizendo isso. Nossa, que coisa besta ficar entregando folhetinho. Isso hoje não é assim que se ganha a pessoa para Deus. Eu já vi pastor falar isso, criticar gente que entrega simplesmente folhetinho. Irmãos, se entrega folhetinho, se entrega jornal, se dá livro, se compra a Bíblia e dá para a pessoa, se convida para a igreja, não importa o método, o que importa é você evangelizar, o que importa é você falar de Jesus, é falar, vá para a igreja, receba a palavra, receba Jesus. Irmãos, estamos no tempo em que nós temos que pregar sim, e louvado seja Deus por cada pessoa que entrega um folheto, que manda mensagem no WhatsApp convidando a pessoa para a igreja, que ora pela pessoa. Tem pessoas, irmãos, que nunca vieram na igreja quando eu convido, mas eu sempre oro por esta pessoa, eu sempre apresento ela a Deus. Por quê? Porque eu quero que um dia aquela pessoa encontre Jesus. Eu vou lhe dar uma dica de oração. Quando você for orar para alguém para evangelizar a pessoa, ore mais ou menos com essas palavras. Embora a palavra não é palavras, a oração não é palavra repetida, mas é uma ideia de oração. Quando você for orar para alguém, ore assim: Deus, que o Senhor use um pastor, que o Senhor use uma igreja, que o Senhor use um folheto, que o Senhor use um programa de televisão, que o Senhor use um programa de rádio, que o Senhor use até um louvor que a pessoa estiver ouvindo, mas use alguma coisa para a palavra chegar até aquela pessoa. Irmãos, o Evangelho tem que chegar até as pessoas. Essa igreja, neste bairro aqui, meus irmãos, às vezes talvez você não tenha compreensão da grandeza que é uma igreja neste lugar. Porque quando uma igreja ela é aberta, eu aprendi isso nos meus anos de fé, toda igreja que ela é aberta, ela serve para abençoar a rua, para abençoar o bairro, para abençoar aquela região. Estamos aqui pregando a palavra hoje neste bairro aqui, meus irmãos, é para abençoar a todos que estão aqui. Toda a vizinhança está sendo abençoada, todo o bairro está sendo abençoado. Por quê? Porque há anjos de Deus neste lugar, a presença de Deus está neste lugar, está em cada um de nós. Então Deus está usando a nossa vida, porque quando a Bíblia diz que aonde estão 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, Ele está presente. Sabemos que o fato de estarmos aqui com a nossa Bíblia, louvando como o pastor Luciano estava louvando agora há pouco, estamos unidos na mesma fé, no mesmo propósito. Sabemos que Jesus está aqui, e se Ele está aqui, não existe um lugar onde Jesus esteve que tudo esteve do mesmo jeito. Sempre há uma transformação, e eu tenho certeza que esse bairro aqui passou a ser mais abençoado no dia que essa igreja ela foi aberta. Amém? Não só essa, mas todas as outras. E que o Senhor abençoe cada pastor, cada igreja, cada ministério, em nome de Jesus. Amém. João capítulo 1, versículo de número 9, diz assim: ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem, que veio ao mundo. Essa luz sabemos que é Jesus, amém? Estava no mundo, o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. O mundo não quis Jesus, os judeus não quiseram Jesus, os romanos não quiseram Jesus. Em 2023, as pessoas não querem saber de Jesus. Convide alguém para vir à igreja, e você verá quantos atenderão o seu pedido. Mas convide alguém para ir à praia, para ir à festa, para comer um bolo, para ir no Habib's, para pedir um iFood em casa, assistir um filme. Você verá a casa encher de pessoas. Pessoas rejeitaram Jesus naquela época, pessoas rejeitam Jesus nos dias de hoje. Mas veja o versículo 12 agora: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem,
mais de Deus, a pessoa que vem para a igreja, que recebe a palavra, que recebe Jesus, que recebe o Espírito Santo, que se batiza nas águas, que a pessoa se torna salva, meu irmão, essa pessoa é considerada filho de Deus, filha de Deus. Não é todos que são filhos de Deus, são mentira do mundo. Só é filho de Deus, só é filha de Deus quem recebeu Jesus como seu Salvador. Só existe essa exceção. Por isso nós somos privilegiados. Não é que nós somos melhores, mas porque nós somos filhos de Deus, aleluia. Porque o Deus é o nosso Pai, é o nosso Senhor. Nós temos os pais aqui na terra, cada um aqui tem o seu pai, tem a sua mãe, tem a sua família, e que Deus abençoe muito a tua família em nome de Jesus. Mas o mais importante é saber que nós temos um Deus que nos reconhece como filho e nós o reconhecemos como pai, mas há muitos que rejeitam este Senhor. A minha palavra esta noite é para que as pessoas recebam Jesus. Eu estou pregando aqui para os irmãos na igreja, mas ao mesmo tempo também estou pregando ao vivo no Instagram. E eu sei que as pessoas que estão me assistindo agora, que não têm Jesus como seu Salvador, ainda dá tempo de você se arrepender e aceitar Cristo como teu Salvador. Vamos voltar em Lucas para nós concluirmos a palavra, que não vai dar tempo de terminar. Vou deixar a brecha aberta para o pastor me convidar outro dia, amém? Glória a Deus. Aleluia. Lucas capítulo 17, porque eu não vou fadigar os irmãos estendendo mais a palavra, amém? Eu não cheguei nem na metade ainda. Lucas capítulo 17. Nós lemos o 22, nós lemos o 23, nós lemos o 24, nós paramos no 24, né? 25. Vamos ao versículo 26, Lucas 17, 26. Nós vamos ler o 26, nós vamos ler o 27. Diz assim: e aconteceu como nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. A Bíblia diz que nos dias de Noé é igual aos dias de hoje. É interessante pensar que nos dias da criação assemelha-se muito aos dias de hoje. Por exemplo, no livro de Gênesis conta que teve um homem que matou outro homem só porque ele sem querer pisou no pé dele. Já viu isso? Uma pessoa pisou no pé do outro e o outro foi lá e matou só porque pisou no pé. Você fala, nossa, que absurdo, matar por uma coisa tão fútil. Nos dias de hoje é a mesma coisa. Outro dia eu estava vendo na televisão um homem que matou outro por causa de uma coxinha. Por causa de uma coxinha, outro matou o outro por causa de um motivo inútil. As pessoas cometem crimes, irmãos, até sem motivo, porque a violência está grande. Vamos ver como estava a terra nos dias de Noé? Vamos agora passear ao livro de Gênesis, capítulo de número 6. Glória a Deus. 6. Quantos minutos mais eu tenho, pastor? Nem sei. Quantos minutos eu tenho, pastor? 8h53. Amém. 7 minutos então. Amém? Gênesis, primeiro livro da Bíblia, é tão fácil achar. Mais fácil do que Gênesis é só Apocalipse. Agora eu quero ver se falasse para mim Sofonias, Miqueias, Filemão. Por isso que é bom estudar a Bíblia. Gênesis capítulo 6, vamos ver como estava a terra no dia de Noé. Já vou concluir a palavra, amém? Gênesis capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 5. Do versículo 5 até o versículo 22. Eu vou ler um pouquinho rápido, irmãos, para ganhar tempo, tá? Gênesis capítulo 6, versículo 5 até o versículo 22. Eu vou ler rápido para ganhar tempo. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos e de seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor, aleluia, assim como nós achamos também. Lembra que o pastor Mauro até falou um pouco na semana passada sobre graça e misericórdia? Versículo 9: estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Não é que Noé era perfeito, não tinha erro e falha. Todo mundo tem erro e tem falha, amém? Mas a própria Bíblia já se explica
perfeito em suas gerações, porque andava com Deus. Então, não era uma perfeição de ser perfeito, mas aquele que anda na presença de Deus, espiritualmente é perfeito, porque no caminho de Deus não há erro nenhum. Amém? Versículo 10. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida, não é diferente dos dias de hoje, diante da face de Deus. E encheu-se a terra de violência, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira, de gofer, farás compartilhamentos na arca, de betumarás por dentro e por fora com betume. Desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, 50 côvados a sua largura, 30 côvados a sua altura. Isso daria mais ou menos uns 128 metros, mais ou menos. Versículo 16: farás uma arca na janela de um côvado e acabarás por cima a porta da arca, porás ao seu lado e farás andares de baixo, segundo e terceiro. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expiará, mas contigo estabelecerei a minha aliança. E entrará na arca tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. E são 8 pessoas. Segundo Pedro vai dizer isso. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão, das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. E leva contigo toda a comida que se come, e ajunta-a para ti, e será mantimento a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou fazer. A arca é a igreja. O mantimento que Deus falou para Noé levar é o mantimento da pregação que nós ouvimos na igreja, que nós vemos em nossa casa, que sustenta a nossa vida. Porque conforme Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O alimento do crente não é arroz, não é feijão, não é lasanha, não é picanha. O mantimento do crente é a Bíblia. Por isso devemos ler a Bíblia. Diz a Bíblia no versículo 9 que Noé, ele era justo porque andava com Deus. No versículo 8 diz que ele achou graça, ele achou a salvação, ele achou Jesus, ele achou Deus Todo-Poderoso. E quando vem o dilúvio, e há de vir esse dilúvio novamente à terra, então quer dizer que Deus vai mandar algo que vai destruir o mundo todo? Não, meus irmãos, não. Não é esse dilúvio que vai vir. O dilúvio que a Bíblia fala, que virá no futuro, chama-se grande tribulação. A grande tribulação ela vai acontecer após o arrebatamento da igreja. Todo aquele que ficar e não subir no arrebatamento, esta pessoa sofrerá a perseguição do anticristo, a ira de Deus, a abertura dos selos, e cada selo que se abre. Tudo que eu estou dizendo está em Apocalipse. Eu não tenho tempo para ler, porque senão eu estenderia mais a palavra, e eu já vou terminar em 2 minutos, que são 8h58. Mas a Bíblia diz que haverá um dia em que Jesus vai tirar sua igreja da terra, assim como Deus tirou Noé e a sua família daquela terra cheia de pecado. E Deus, vendo a fidelidade de Noé, guardou a vida deles. Eles estavam dentro da arca. Se a arca é a igreja, aprendemos aqui uma coisa poderosa: não podemos sair da igreja. Não podemos deixar o caminho do Senhor. Não podemos deixar de estar na presença de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes nós devemos admoestar, ensinar as pessoas que a volta do Senhor está próxima. Hoje vivemos o tempo, eu vou terminar em 1 minuto, que as pessoas dizem: eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor. Igual uma pessoa que uma vez, eu vou fechar minha Bíblia, que eu não vou concluir a palavra, vou deixar para uma próxima oportunidade. Eu vou passar para o pastor Luciano, mas eu vou terminar com isso em 1 minuto. Uma vez eu convidei uma pessoa para vir para a igreja, a pessoa falou bem assim: eu sou uma pessoa que eu não preciso de pastor, eu não preciso de igreja, só crer em Deus já basta. Pois bem, nos dias de Noé foi a mesma coisa. Não quiseram Jesus,
não quiseram aceitar a pregação de Noé, não quiseram receber a palavra de Noé, e o dilúvio veio e destruiu. Deus hoje está dando a oportunidade para todos receberem Jesus. Deus hoje está dando a oportunidade para você que assiste receber Jesus. Deus está dando a oportunidade para todos nós que estamos aqui na igreja, cada dia mais nos arrependermos, nós nos humilharmos mais, nós buscarmos mais, nós rendemos mais graças a Deus. Nós temos um motivo hoje para agradecer a Deus, é pela nossa salvação. Jesus, Ele vai voltar, e quando Ele voltar, temos que estar preparados para a sua volta. Amém? Vamos aplaudir bem forte a palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Amém? Vamos receber o pastor Mauro? Vamos receber o pastor Mauro aplaudindo bem forte ao Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, Pai, em nome, obrigado, pastor. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quantos entenderam a palavra do Senhor nessa noite? Aleluia, boa palavra. Amém? Amém. Uma coisa que